bom dia. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Dia maravilhoso, hoje dia 27 de novembro, sexta-feira, e mais uma semana se vai, hein? Louvado seja Deus. E nós estamos aqui ao compartilhar da palavra de Deus. Quero lhe chamar a convidar os seus amigos e irmãos, e nós vamos compartilhar mais um pedaço da palavra de Deus. E eu creio fielmente de que Deus tem um grande propósito nisso. Deus tem um grande propósito para com o compartilhar da sua palavra. Vamos lá? Se você for tomando o seu café aí, você vai tomando o seu café, vai fazendo o que você está fazendo. Enquanto isso, nós vamos compartilhando a palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos. Ana, Fabrício, Diogo, sejam muito bem-vindos, né? Alexandro, a cada um de vocês, vão convidando aí o seu amigo, irmão, vai compartilhando essa live aí no seu Facebook, e nós vamos compartilhar uma palavra ao seu coração, tá bom? Que bom que estamos aqui mais um dia para a glória do Senhor, não é verdade? Louva a Deus por esse dia, louva a Deus por cada um de vocês que estão conosco aqui. Temos falado essa semana, terminando a carta de Pedro, temos iniciado aí a carta de João, discípulo amado, e esse discípulo que falou e se preocupou tanto com relação ao amor, ou seja, ele se preocupou com o amor que estava vivendo a igreja primitiva na época. Ele escreve uma carta à igreja e ele vai falar muito sobre o amor, sobre o dever que temos uns para com os outros. Ele vai falar muito a respeito da família que nós compomos, a família de Deus, tá bom? Então, assim, é muito interessante nós, para entendermos o amor de Deus, para entendermos a necessidade e a profundidade de nós amarmos o nosso irmão, nós lemos todas as cartas de João. Elas são valiosíssimas quando se trata, sabe, a respeito de falarmos do próximo e amarmos o nosso irmão como a nós mesmos, não é verdade? Então essa carta, ela tem um grande apego com a necessidade de falar a respeito do amor que nós devemos viver, tanto o amor a Deus quanto o amor ao próximo. É uma carta prática, é uma carta em que João vai explicar de que nós devemos amar a Deus, mas também devemos amar ao nosso próximo. Então parece até redundante, mas ele vai falar e ele vai, sabe, conduzir a igreja a, primeiramente, o perigo dos falsos mestres, dos anticristos que vêm por aí, das heresias. Ele vai advertir a igreja a respeito disso, porque o seu real propósito é falar a respeito do amor, o amor de Deus. Muito bem, queridos, bom dia a todos vocês que estão chegando, estão dando um bom dia aí, estão falando família abençoada, e é isso aí. Eu gostei, né, da consideração, acho que da Edna, falando a respeito da família. Bom dia, família. Então, somos uma família, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, e eu queria que você desse um bom dia aí. Nós estamos falando hoje sobre a primeira carta de João, lá no capítulo 3, lembrando que as cartas de João são lá no finalzinho da Bíblia, e não os evangelhos, como o evangelho de João, que tem aqui atrás. Então, é importante dizer isso. Queridos, o versículo 1 diz assim, capítulo 3, versículo 1: contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu.
Aqui há uma distinção muito boa que nós já precisamos começar a dividir aqui o bolo. Queridos, eu sei que existe, né, um universalismo em que as pessoas gostam de falar. Qual é esse universalismo? Existe um universalismo em que a pessoa vai dizer: não, todas as religiões conduzem a Deus. Ah, tudo é de Deus, sabe? Toda igreja é de Deus. Ah, todo mundo são filhos de Deus. Hoje a porca vai torcer o rabo, não é? Não tem um ditado que diz isso? Deixa eu dizer para você, nem todos são filhos de Deus. São criados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. E é por isso que eu digo que a porca vai torcer o rabo, porque tem alguns que querem ser filhos de Deus, mas não querem andar condizente à paternidade de Deus. Então é sobre isso que eu quero fazer uma rápida analogia com você, e o texto vai começar a dizer exatamente sobre isso, ou seja, com que amor nós devemos nos preocupar. O evangelista aqui, João, ou seja, o apóstolo João, ele vai falar a respeito de um amor de pai e filho, de um amor fraternal, de um amor familiar. Então ele vai dizer de um amor que não é um amor simplesmente eros, mas é um amor ágape, um amor, sabe, de família, é um amor sacrificial, é um amor de entrega, é um amor que realmente faz tudo por aquele que realmente é o seu familiar. Então é assim, a primeira coisa que eu preciso entender é isso. Aqui está fazendo uma distinção entre a questão de sermos criaturas e filhos, de sermos, sabe, não da família e da família. Então aqui está falando de que esse amor não é um amor que todo mundo vai entender. O mundo não entende esse amor. Quando você fala de ajudar o próximo, o mundo não entende. Quando você fala de vir à igreja, o mundo não entende. Quando você fala de descer as águas batismais, o mundo não entende. Quando você fala, sabe, de seguir a Jesus sempre, se desviando do pecado, sabe, não sendo corrupto, não, sabe, se corrompendo, não tendo atitudes erradas, quando você toma uma decisão, sabe, de seguir o amor de Cristo, seguir as pegadas de Jesus, você vai na contramão do mundo. O mundo não vai entender esse tipo de amor, porque o mundo ama o dinheiro, o mundo ama, sabe, as conquistas, o mundo ama o poder, sabe, o mundo ama a avareza, o mundo ama as coisas desse mundo, todas as coisas desse mundo, o mundo ama. E quando você ama a Deus, ama ajudar o próximo, quando você ama estender a mão para o próximo, quando você, sabe, perdoa quantas vezes for necessário, e você perdoa, e você tem paciência, e você lida com aquela pessoa, e você sabe que o problema não é ela, mas é o diabo que está por trás dela. Quando você entende essas coisas, o mundo te odeia. O mundo te odeia. Vai por mim. Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda hoje. Às vezes as pessoas falam assim: eu vim para a igreja, muita coisa mudou. Parece que as pessoas estão contra mim. Está certíssimo. As pessoas que não conhecem a Deus, não têm o amor de Deus, elas vão contra você. Elas vão dizer: você está errado, para que esse cara está perdendo o tempo da vida dele, o que ele está fazendo, é fanático, ele só está andando atrás, sabe, do pastor, agora vira e mexe, ele só faz essas coisas, sabe, que a Bíblia diz. Irmãos, o mundo não te entende, não te entende, e nem é para entender mesmo, porque o amor de Jesus, ele vai ser entendido para aquele que entende, ou seja, o amor de Jesus, ele vai ser fácil de ser entendido por aquele que entrega a vida a Jesus, ou tem pelo menos a fé de crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar os nossos pecados. É esses que vão entender o amor de Deus, os demais não. Os demais não. Olha aí, vamos comparar na Bíblia, só para você não ficar com em minhas palavras, versículo 9. Compartilhou o vídeo já? Muito bom dia a todos vocês que chegaram conosco. Se você está recebendo o vídeo em outro horário também, seja muito bem-vindo, e vamos compartilhar a palavra de Deus. E eu queria que você compartilhasse aí, olha aí, o versículo 1 João 3 e versículo de número 8, marca aí, tá bom? Diz assim: aqueles que cometem o pecado
Aqueles que cometem o pecado é do diabo. Queridos, não tem como ser mais claro, não é? Olha que texto fortíssimo. Não sai não, aguenta firme aí. Estamos comendo comida grossa aqui, mas é para gente boa. É só para aquele que conhece Jesus mesmo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifesto, para que pudesse destruir o pecado, pudesse destruir a obra do pecado. Vamos então entender? O que comete pecado e continua cometendo pecado é do diabo. Pastor, o que é pecado? Eu vou resumir assim como o texto da palavra nesse mesmo capítulo vai dizer: se o teu coração te condena, maior é Deus que o conhece e também julga. Ei, se o teu coração te condena, se você fez alguma coisa e logo você se preocupou, tem alguém vendo, se você fez alguma coisa escondido, se você fez alguma coisa e você logo, sabe, entendeu, puxa, eu preciso pedir perdão, isso é errado. Queridos, não precisa nem, sabe, você insistir em perguntar se é pecado. Certamente, se o teu coração te condena, maior é Deus que o conhece. Isso é pecado. Então, assim, existe muitas coisas que transgride, sabe, transgredir é ir contra a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é exatamente a vontade dele. Devemos fazer a vontade do Senhor, tá bom? É isso que devemos fazer. Eu quero que você, nesse momento, entenda assim: existem duas classes. Uma classe é aqueles que são filhos do diabo. Ai, meu Deus, é pesado isso, não é? Aqueles que são filhos do diabo. 1 João 3 e versículo 8. Aquele que comete pecado é do diabo. Mas o versículo 9 diz assim: aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. É nascido de Deus. Você nasceu de quem? De Deus. Você nasceu para a vida eterna. Por isso que aquele que peca e continua pecando, ele precisa se arrepender, porque ele está tirando de dentro dele a semente da eternidade. Quando você foge do pecado, quando você escolhe uma novidade de vida, quando você escolhe andar em conformidade à vontade de Deus, você está mantendo a semente da eternidade dentro de você. E você se parece com Deus, você se parece com Jesus Cristo, você tem a eternidade dentro de você. Agora, se você pecar e continuar pecando, pelo amor de Deus, se arrependa. Essa palavra não é uma palavra de juízo para você, não é uma palavra que eu estou te mandando para o inferno, não. Essa palavra é uma palavra de alerta. Eu estou dizendo, desperta. Se você está dormindo, desperta e entenda que Deus tem a salvação para a sua vida. Desperta, aceita logo Jesus no seu coração, porque Ele quer te tirar da condição de bastardo para a condição de filho. E qual é a diferença então, pastor? A diferença é a seguinte, que o bastardo não tem herança, mas o filho é dono de tudo aquilo que Deus tem. Tudo aquilo que Deus é, você é dono. Você está entendendo comigo? Ei, se você está entendendo comigo, então vamos só apertar o cinto aqui, porque a carta de João ele vai dar uma ajustada e ele vai falar, sabe, no capítulo 12, no versículo 12, ele vai falar, não como Caim, como devemos amar. Então, se você entendeu que nós devemos amar e não odiar, se nós devemos amar e não odiar, sabe, isso já é um grande começo para o entendimento dessas coisas, sabe, porque aquele que odeia, olha para você ver, versículo de número 15, qualquer que odeie o seu irmão é homicida. Eu não estou falando do que eu acho, eu estou falando o que a Bíblia diz. Eu estou falando da voz de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia está dizendo assim, aquele que odeia o seu irmão, ele é homicida. Sabe, é a mesma coisa daquele que vai lá e mata um, mata outro, mata por droga, mata por, sabe, simplesmente avareza, mata por poder, não interessa. Ele matou, ele é homicida. Você não ama, você é homicida. Olha para você ver aqui o quanto isso é profundo. Pastor, eu não odeio, mas qual que é o oposto
do amar, é o odiar. Então assim, o amor ele não é um opcional. Se eu quiser eu amo. Se você quer seguir a Jesus, você tem que tomar uma decisão. Eu vou amar o meu próximo, eu vou amar a Deus, eu vou amar a palavra do Senhor. Se você não toma a decisão de amar, você ainda não tomou a decisão pelo Evangelho do Senhor, você ainda não escolheu Jesus. Não, desculpa eu ser franco com você, mas se você fala assim, eu simplesmente não amo aquele fulano, aquele Beltrano. Ei, o oposto disso é ódio, sabe? O oposto do amor é ódio. Se você não ama, você odeia. Se você não ama, automaticamente você, sabe, detesta aquela pessoa, escolhe para aquela pessoa as coisas ruins. Então eu quero dizer para você hoje, amor não é uma escolha, eu escolho amor. Amor é uma decisão. Eu decido amar. Eu decido amar a esposa, eu decido amar os filhos, é uma decisão. E em cima disso, Deus vai construir, sabe, toda uma estrutura diante da tua escolha. Agora, se você não escolher amar, Deus nunca pode completar todas as coisas sobre a sua vida. Sabe, João vai dizer a respeito de que o amor é o princípio das coisas para que tudo venha se formar em minha vida. O amor é o princípio. Se eu começo tentando amar, às vezes vai ser difícil porque nós somos humanos e há uma natureza dentro de nós. Se eu escolho amar, naturalmente as coisas vão se formando até se tornar tudo perfeito, até eu viver a plenitude de Jesus. Mas para isso eu preciso escolher amar, eu preciso me forçar um pouquinho mais a estender a mão, a estar junto com pessoas que eu não tenho convívio, sabe, a viver o amor de Cristo na sua plenitude. O amor não é uma escolha, amor é uma decisão. Eu decido amar porque amor é mandamento, sabe, a carta de João, lá no capítulo 4, versículo 16, vai dizer que Deus é amor. Não tem como você conhecer a Deus se você não anda em amor. Está entendendo? E João, ele vai ser muito categórico aqui. Ele vai dizer, olha, quem não ama o seu irmão, odeia. E aquele que odeia, esse é homicida. Ui, pesado, não é? Meu Deus, já de manhã. Mas entenda, é preciso nós entendermos que o amor é um mandamento, porque senão a gente está negando a nossa filiação. Eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou herdeiro de Deus. Agora detalhe, para mim ser herdeiro de Deus, eu preciso andar em conformidade à vontade de Deus. E a principal vontade de Deus é que nós venhamos viver em amor. Ele abreviou os seus mandamentos dizendo assim: amarás a Deus acima de todas as coisas e a seu irmão como a ti mesmo. O primeiro mandamento é o amor, porque se você conseguir amar, todas as outras coisas serão completas em Cristo sobre a sua vida. No versículo 12 ele diz: não como Caim, que era maligno e assassinou o seu irmão, porque o assassinou, porque as suas próprias obras eram más contra as do seu irmão que era justo. Deixa eu dizer, às vezes nós não estamos amando porque há uma malignidade dentro do nosso coração. Precisamos reprovar isso. Precisamos dizer não a todo tipo de comportamento que não exalta o Senhor, a todo tipo de comportamento que denigre, sabe, a imagem de Cristo sobre a sua vida. Eu preciso amar o Evangelho do Senhor, eu preciso amar o perdido, eu preciso nesses últimos dias viver em função do amor ao próximo. Eu preciso buscar a minha família que está perdida, que ainda não conhece a Jesus. Todos nós temos uma missão. O final dos tempos está se aproximando, mas eu não posso viver em desamor. E cuidado. Eu quero dar um alerta para você. O que o diabo mais quer nos últimos dias, pela opressão, há uma pressão que está fulminando muitas pessoas. Há uma opressão e pessoas estão vivendo em desamor como se isso fosse normal. Estão vivendo distante, constrói os seus palácios, vive sozinho,
como se fosse um egoísmo, um egocentrismo, sabe? Não divide mais nada com ninguém. Às vezes você não precisa dar nada a ninguém, mas você só precisa dar atenção, você só precisa parar para conversar com aquela pessoa que trabalha dentro da tua casa, trabalha com você dentro da empresa, aquela pessoa que estuda com você. Temos que parar de ser loucos por, sabe, conquista. Temos que fazer isso, temos que conquistar aquilo, temos que ir em tal lugar, temos que conhecer tal lugar, e para isso, às vezes nós negamos tantas coisas boas. Ame, exercite o amor, viva o amor, porque vivendo o amor você vai conhecer a Deus. E eu finalizo essa palavra falando para você a respeito do versículo 22, 21 e 22 diz assim: amados, se o teu coração te condena, temos então confiança para com Deus. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos então confiança para com Deus. Se o teu coração não te condena, você está em paz, sabe, pode ir para frente, que Deus está aprovando a sua atitude de amor. Sabe, eu tenho sempre muito isso no meu coração. Eu preciso ter paz para fazer alguma coisa. Uma paz é a ausência completa de medo. Uma paz é uma certeza de que Deus está comigo. A paz que eu estou dizendo, sabe, é a ausência completa de guerra, sabe? A paz é simplesmente eu descansar de que Deus vai me dar a resposta certa. A paz é uma confiança absoluta. Se eu estou no lugar e eu tenho paz, eu estou tranquilo. Se eu sou convidado para fazer alguma coisa e ali eu tenho paz, eu faço. Se eu sou convidado para fazer alguma coisa e ali eu não tenho paz, eu recuo. Eu não quero aquilo para mim, porque Deus não está naquele negócio. Olha o que diz o texto: amados, se o nosso coração não nos condena, então temos confiança para com Deus. Amém? E eu termino dizendo, versículo 22 diz assim: olha que promessa, escute isso, compartilhe isso, e eu estou terminando para orar com você. 1 minuto eu oro com você. 22: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. Você pegou isso? Você pegou isso? Queridos, às vezes o triunfalismo dessa vida atual prega umas coisas loucas. Se você só chamar o nome de Jesus, se você só, fizer isso, se você só fizer um sacrifício, detalhe, você precisa crer, confiar no Senhor absolutamente, mas você precisa entender que para você pedir e receber, para você ser abençoado plenamente, ter uma bênção completa, você precisa, cumprir a vontade do Senhor. Não dá para mim falar que eu sirvo a Deus, mas não ando em conformidade a Ele. Não dá para mim pedir, Senhor, me abençoa, mas em contramão eu estou fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus, bebendo, fumando, falando mal dos irmãos, andando, somente em ganância, orgulho, soberba. Ei, não dá. Você precisa andar em conformidade à vontade do Senhor. Vou ler mais uma vez para você, versículo 22: e qualquer coisa que lhe pedirmos, nós somos filhos, e qualquer coisa que nós pedimos, dele a recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. Detalhe: aqueles que são filhos, aqueles que fazem a vontade do Senhor, este pode pedir qualquer coisa e o Senhor vai conceder. Amém? Agora, a única coisa que é necessário está no versículo 23: e este é o seu mandamento, que creiamos no nome do Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que Ele nos deu. Amém? Queridos, possamos neste momento entendermos que o não quer é que nós venhamos viver como está no versículo 18: meus filhinhos, amemos não amemos de palavra nem de língua, mas pelas obras da verdade. O que ele quis dizer? Não adianta só falar, eu preciso amar de verdade. Não adianta só falar que eu amo, eu preciso demonstrar, eu preciso congregar junto, eu preciso demonstrar o amor junto. Você recebe essa palavra? Vamos orar?
Não adianta eu só falar que sou crente, eu preciso demonstrar. Como diz uma palavra de Tiago, crente até o diabo é. Crente até o diabo é. Só que a diferença é assim: o diabo crê, mas não se submete. Eu creio e me submeto. Eu me submeto. O que é se submeter? É você crer e você, sabe, praticar. É você crer e você dizer: essa palavra hoje eu vou colocar em prática. Pega um desafio para você. Hoje, não amanhã. Começa hoje. Escolha hoje amar, principalmente aqueles que você tem dificuldade. Escolha dar atitudes, sabe, de atenção, atitudes de elogio, atitudes de reconhecimento. Pastor, mas o que eu ganho com isso? Você não tem que amar, sabe, esperando algo em troca. Isso, sabe, é uma teologia, sabe, liberal dos últimos dias. É uma teologia enganosa. Eu só vou amar se eu receber algo em troca. O amor de Cristo, Ele amou a cada um de nós, sem querer nada em troca. Ele amou porque o seu amor é incondicional. Ele nos amou sabendo que nós éramos pecador, e nada, guarda isso no seu coração, querido, nada que nós fizermos vai surpreender a Deus. Ele não nos amou por aquilo que nós podemos fazer para Ele. Ele nos amou porque Ele é amor. E aquele que é amor e vive em amor e escolhe viver em amor, você não ama pelo que vai receber, mas você ama por aquilo que Deus representa sobre a sua vida. Recebe em o nome de Jesus. Escolha neste momento amar em todo o tempo. Amém? Senhor Jesus, eu abençoo a vida de cada irmão, irmã. Eu declaro, em nome de Jesus, eu declaro a bênção, a cura, a restauração, o perdão dos pecados, o milagre do Senhor acontecendo sobre essas vidas. Que o Senhor traga perdão, traga reconciliação, que o Senhor reconcilie a família, reconcilie o casal, que o Senhor traga bênção sobre a família, mas também sobre a empresa, sobre os negócios, sobre a escola, sobre as atividades de cada um. Que esse dia seja o dia do Senhor surpreender a vida de cada um dos meus amigos e irmãos, em o nome de Jesus. Pai, eu libero esta palavra, uma palavra de filho, uma palavra de amor. Somente quem é filho pode entender o amor. Somente quem já professou a sua vida a Jesus, já entregou a sua vida a Jesus, é que entende essa palavra que eu estou pregando. Se muitos recebem essa palavra, mas não entendem, certamente é porque ainda não estão vivendo um amor fidedigno ao Senhor, um amor sacrificial ao Senhor. Por isso eu quero, em nome de Jesus, te pedir, Senhor, alcança as vidas, os corações, e neste dia transforma a terra seca em terra frutífera, transforma a vida caída em uma vida de vitórias, transforma a situação de desespero, de tristeza, de angústia em situação de vitória, em o nome de Jesus Cristo. Eu libero a vitória, curo, o milagre, a bênção em o nome de Jesus sobre todos os nossos irmãos, para a glória do Senhor. Amém? Que a graça bendita do Senhor seja sobre a sua vida. Se você está achando que as coisas estão perdidas, saiba que o Senhor tem o controle de todas as coisas sobre a palma das suas mãos. Nada do que Deus sonhou para a sua vida vai se frustrar. Todos os planos de Deus serão estabelecidos para a sua vida. Você crê? Recebe? Um ótimo dia, um ótimo final de semana. Segunda-feira, 7h20. Estamos juntos de novo.